Bem-vindos à aula 3. Então, hoje nós vamos continuar o nosso curso e eu lembro vocês que o que a gente quer fazer é isso aqui, que eu já expliquei para vocês, fazer a ponte entre essa nova teoria que a gente está desenvolvendo com a termodinâmica, que vocês já conhecem. Então, na aula passada, a gente discutiu algumas coisas importantes. A gente discutiu o jogo da moeda, né? E eu mostrei que no jogo da moeda alguma coisa importante acontece. Você pode calcular essas grandezas aqui, que a gente chamou de M, e principalmente a gente viu que a gente aprende alguma coisa quando a gente calcula o valor médio da diferença dos resultados ao quadrado. Isso aqui é uma grandeza, que é quadrática, né? Então a gente toma a raiz quadrada para tratar ela como é que é o comportamento linear dessa grandeza. Então, primeiro você eleva ao quadrado, faz a conta e depois você tira a raiz. E quando você tira a raiz, você chega a este resultado que é sigma, que eu falei para vocês, vai com a raiz quadrada do número de tentativas que você faz no problema. Isso aqui é muito importante porque, como eu falei para vocês, muitos problemas caem nessa classe de ter esse comportamento. Tá? Na evolução, a evolução vai com raiz de n. Então, todos esses problemas estão na mesma classe de universalidade. E a gente já, ao continuar a aula, viu que o problema do passeio aleatório está dentro dessa classe. E também viu que o passeio aleatório está associado, por exemplo, a uma situação de spins numa rede, que é um problema físico da mecânica estatística que nós vamos tratar. Então, esse problema aqui é importante. Agora, eu queria, ao longo da aula eu vou mostrar isso, mas eu queria só antecipar que o que esse número aqui é para esse jogo. É que você joga um monte de vezes e vai ter muitos resultados. E aí, o que acontece é que quando você faz essa média aqui, você está olhando, isso aqui é o histograma de como que em N passos os eventos se distribuem. E eles se distribuem segundo essa função aqui, que é uma gaussiana. A gente já vai ver nas próximas aulas, isso é uma gaussiana. Então, isso aí é aquele grupo de problemas que eu falei para vocês, que o Taleb, por exemplo, critica que você não pode usar isso aqui para tudo quanto é problema, isso vale para alguns problemas. Para o nosso problema, isso vale, é isso aqui, e esta grandeza aqui está associada a essa largura, tá? A largura da distribuição. O quanto os resultados estão próximos do valor médio. O valor médio é o valor mais provável. Então, quando você está lá em termodinâmica, né, você tem uma grandeza... Tudo que você faz lá são médias, são grandezas médias. Então, o que está acontecendo é que, e eu vou falar isso muitas vezes, a termodinâmica funciona porque lá você tem um valor médio e a flutuação em torno do valor médio não é muito grande. As distribuições são bastante apertadas. É isso que faz com que a termodinâmica funcione. Então, nós vamos ter que tratar problemas em que essas distribuições também vão. E, então, esta grandeza aqui é uma grandeza muito importante, porque ela dá informação sobre como as coisas podem flutuar em torno da média. Bom, aí nós vimos que a gente pode ir além, fazer o passeio aleatório. Então, o passeio aleatório, ele é um problema de você dar N passos, né? O nosso experimentador aí, o Walker, né? Que a gente chama de bêbado, né? Ele dá N passos. Aí você faz um experimento, ele deu N passos. Aí depois você faz o experimento de novo, N passos. Depois você faz ele de novo, N passos. E, no fundo, que você vai querer fazer uma média. Mas antes de chegar na média, a gente precisa saber o seguinte: num evento, se ele deu N passos, N1 foram para a esquerda, para a direita, N2 foram para a direita, a gente tem essas relações aqui, e eu mostrei para vocês que a probabilidade de eu ter dado N passos para a direita é dada por essa expressão aí. Então, para cada situação, se ele deu 0 passos, isso aqui dá um valor. Se ele deu N passos, N1, todos os N foram
à direita, isso aí vai dar outro valor. E para cada valor é um resultado diferente. Mas isso aqui é um resultado auxiliar para a gente, porque o que a gente quer é aonde é que está o walker, né? E aqui a gente determinou quantos passos ele deu. Então, aí a gente tem essa igualdade que eu mostrei para vocês, expliquei, é só trocar as variáveis e você tem a probabilidade dele estar na posição M, que se você multiplicar pelo tamanho do passo, você acha o X onde ele está. Então, é isso que a gente quer. E vocês lembram que o X do problema do passeio aleatório está associado à magnetização, se eu estiver estudando um magneto. Aí, mais uma coisa que eu mostrei. Eu falei, olha, esse problema também não parece um problema complicado, né? Mas, no fundo, ele tem embutido nele a difusão, o problema da difusão. Então, em uma dimensão, a gente mostrou, na aula passada, que a probabilidade, né? A distribuição de probabilidades da partícula estar andando aqui, que a gente pode chamar de a densidade, bom, a gente pode chamar de um monte de coisa, mas aqui no caso do passeio aleatório, se é uma partícula andando, isso aqui é a probabilidade dela estar nas várias posições, né? E aí a gente viu que tem a equação de difusão com uma constante de difusão, né? Então, a variação no tempo dessa grandeza aqui, ela é proporcional à segunda variação da posição. Isso é a equação de difusão. E eu comentei com vocês que o caso geral desse problema é que você tem a equação de difusão, aí você pode ter um termo de força, força de drift, né? Uma força que está atuando no sistema. E você pode ter fontes ou não. Então, vamos esquecer as fontes. Então, agora, eu vou fazer... Então, esse é o resumo do que a gente fez. Eu vou fazer uma aplicação simples, razoavelmente simples, do uso dessa equação. Nós vamos discutir o problema do perfume. Eu já comentei na aula passada que, vamos supor que um aluno ou aluna foi na nossa aula, na época que a gente ia, né, lá naquelas salas do básico, ter aula, ou nas salas da física, e sentou lá no fundo da sala, né? Essa pessoa, esse aluno ou aluna, estava muito perfumado. Tá? Então, vamos estudar a difusão do perfume. Então, existe um ponto onde o perfume chegou. O perfume está num certo ponto e ele vai começar a difundir, fazer um passeio aleatório. Então, a densidade... Então, já que nós estamos falando do perfume, o que nós vamos estudar nessa equação é a densidade do perfume. Então, a densidade do perfume satisfaz uma equação de difusão, que no caso aqui, eu vou considerar como uma força constante. Tá? Então, eu tenho essa equação que a gente mostrou na aula passada e tenho o termo forçante, que é proporcional à posição. Então, eu vou fazer em dois estágios desse problema. O primeiro é que eu vou supor que, no final, eu vou fazer força constante. Mas, por enquanto, vamos pensar que não tem nenhuma força. Então, eu só tenho a difusão. Então, esse termo é zero, por enquanto, tá? Esse termo é igual a zero, a força é igual a zero. E eu quero discutir a evolução da densidade do perfume. Então, a primeira pergunta que eu faço é: existe uma solução de equilíbrio, uma solução que ficou independente do tempo? Passou um certo tempo, isso aí vai estabilizar, né? Então, a solução independente do tempo significa que esse termo aqui vai a zero. Então, veja, se esse termo for a zero e esse termo aqui já era zero, porque eu estou supondo que a força é zero, o que eu tenho é que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, isso igual a zero me dá um ρ estrela, que é o ρ de equilíbrio, né? Então, eu integro essa equação duas vezes e eu tenho que o ρ estrela é ρ0, uma constante, mais bx. Acontece o seguinte, esse ρ, ele é uma densidade. Aí vocês lembram, vocês acho que já aprenderam em eletromagnetismo e tal, que sempre que eu tenho uma densidade de alguma grandeza, eu tenho uma densidade de corrente associada. E a densidade de corrente associada, ela é proporcional à derivada com relação à posição. Tá? Então, se eu olhar a corrente associada a isso aqui, tá? Quando eu chegar na parede da nossa sala, isso tem que ser zero. A
corrente tem que ser zero. E se eu deixar esse B diferente de zero aqui, a hora que eu tomo a primeira derivada, isso fica proporcional a x. Então, eu vou ter um valor finito na superfície. Conclusão, o B tem que ser zero. Tá? Então, isso leva a gente a que o perfume permeia a sala e fica uma densidade de perfume constante. Tá? Ele vai se espalhando, era grande num certo ponto, ele vai se espalhando e fica uma densidade constante. Então, isso é a situação quando eu não tenho força. Agora, vamos colocar a força. Vamos colocar a força no problema e eu vou pôr a força da gravidade. Então, as nossas partículas estão sob o efeito da força da gravidade, né? Então, veja, eu quero ainda o equilíbrio. Aí eu volto lá na minha equação e o termo do tempo ficou igual a zero. Então, aqueles dois termos no lado direito, eles são igual a zero. Então, eu passo o termo de força para um lado, né? E eu tenho essa equação, porque aqui eu tinha a primeira derivada e a segunda derivada. Eu fatoro a primeira derivada, isso aqui é a solução. Isso é igual a zero, né? Então, eu tenho que resolver essa equação. Então, o que eu faço? Eu jogo todas as constantes para a esquerda e tem um sinal menos aqui, né? E jogo esse ρ para cá, e aí eu tenho essa equação. E esta equação eu integro dos dois lados, e aí eu tenho x vezes essa constante é igual ao log. Aí eu tomo a exponencial e a solução é assim. Rho, estrela, em presença de uma força, é dada por uma exponencial negativa com relação a x. X é a medida que eu estou fazendo da altura, né? Tá certo? Então, vejam bem. Agora eu estou tratando essa coordenada x aqui é a altura que a gente está do ponto onde o perfume está dissipando. Aqui eu tenho que pôr mais uma constante, né? Porque foram duas derivadas, eu tenho que pôr uma constante b. Mas acontece o seguinte, se eu for para x infinito, se eu subir muito, essa exponencial aqui tem que ir para zero, né? Então, o b tem que ser zero. Então, eu tenho que o b é zero quando o x vai para infinito, quando eu estou em altitude. Então, a conclusão é que o perfume ele vai ficando rarefeito com a altura. Tá? Então, o perfume, quando eu tenho a força, além dele tentar se espalhar no plano, ele vai ficando rarefeito, ele não evolui muito, ele vai ficando rarefeito à medida que vai subindo. Então, se eu olhar, por exemplo, agora, esqueçam o perfume. Então, para o perfume vale isso, né? E vale a solução anterior. Mas tem mais uma coisa. A gente pode pensar agora que isso que eu acabei de fazer vale para o O2, para o oxigênio que a gente respira. Então, nós estamos aqui numa cota, né? Cada um numa certa cota diferente, né? Não estamos na mesma sala, mas, por exemplo, nós estamos aqui, vamos pensar que todo mundo está numa cota da superfície da Terra, né? E a quantidade de oxigênio ela está estável nessa direção X aqui, que não tem força nessa direção. Então, é a solução anterior. Então, eu tenho um ρ zero para cada altura. Só que esse ρ zero, esse ρ estrela que a gente obteve, para cada altura, ele satisfaz agora a essa equação. Né? Então, isso significa que se eu vou subindo, vou lá no topo do Himalaia, a quantidade de oxigênio vai diminuir muito. Né? Esse é o problema dos jogadores que vão jogar na Colômbia, naqueles lugares na Colômbia que tem altitude grande, né? Chega lá, até se acostumar com a quantidade de oxigênio que diminuiu, sofre um pouco. Então, isso aqui é um uso da equação de difusão que nós fizemos na aula passada. Muito bem. Só que agora, então, feita essa digressão aí na nossa equação de difusão, vamos voltar ao passeio aleatório. Então, nós temos esse senhor aí, com a garrafinha na mão, saiu do poste e está andando por aí. Então, o que nós queremos? Nós queremos saber aonde ele está após N passos. Né? Então,
O que a gente precisa? A gente precisa saber calcular valores médios. É isso que é o foco da nossa aula de hoje. Para a gente saber onde ele está, a gente precisa calcular valores médios. Até agora, o que nós aprendemos é qual que é a probabilidade de um dado evento, né? Mas só saber essa probabilidade não resolve a nossa vida. A gente tem que usar essa probabilidade para alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer. Então, vejam. Dada uma variável aleatória, o i, porque veja, o número de passos para a direita é uma variável aleatória, não é? Então, cada vez que a gente tem um número de passos n1, existe uma probabilidade associada a esse n1, da mesma maneira que existe uma probabilidade associada ao ponto onde o nosso walker está. Então, vamos dizer, então essa variável aleatória, o 1, o 2, o 3, o n, isso aqui são os experimentos que a gente fez. Cada vez que eu fiz ele andar n passos, deu um certo número aqui. Aí depois deu um outro número, aí deu um outro número. Então eu tenho todas essas variáveis aleatórias e para cada uma, veja, eu só tenho essas variáveis aleatórias. Eu fiz n experimentos, tá? Agora, para cada valor da variável aleatória, eu tenho a probabilidade associada a isso. Eu só tenho a variável aleatória definida nesses valores, mas eu tenho sempre a probabilidade associada a cada uma delas. Então, a gente pode definir o valor médio da seguinte maneira. O valor médio é eu pegar a grandeza e multiplicar pela probabilidade dela acontecer, para cada um dos eventos. E, como eu não tenho certeza que isso aqui foi normalizado direito, vocês lembram que na aula passada eu mostrei que o resultado que nós obtivemos estava normalizado. Mas, às vezes, não está. Então, você tem que dividir pela soma das probabilidades. Na hipótese de que a soma das probabilidades dá 1, ou seja, isso aqui é uma probabilidade boa, né? Uma probabilidade já normalizada, aí o nosso resultado fica simplesmente a soma da variável aleatória ponderada pela probabilidade dela acontecer. Isto é valor médio. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. A gente vai calcular muito o valor médio nesse curso, então, isso aqui é fundamental. É importante que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui. Eu já vou exemplificar. Então, nós temos aqui o valor médio da grandeza. Aí, vamos supor que eu tenho uma função desta grandeza. Eu posso ter várias funções dessa grandeza também. Para a função dessa grandeza só é definida nos pontos onde a grandeza é definida. Então, eu posso pensar que, se eu tenho essa função, eu também posso calcular o valor médio dessa função, fazendo a função nos pontos onde ela é definida, multiplicado pela probabilidade. Então, sempre o que eu preciso é ter a probabilidade para qualquer grandeza associada a essa variável. Se eu tenho a probabilidade desta grandeza estar acontecendo, a função dessa grandeza, o valor médio é dado por isso, né? E esse valor médio, ele tem algumas propriedades. Por exemplo, a soma de duas funções, quando eu faço o valor médio, é o valor médio de uma vezes o valor médio de outra. É só você pegar essa expressão, escrever aqui, né, o valor médio é isso para a função f, desculpe, é isso para o conjunto. Aí fatora e você abre e dá isso. É trivial mostrar, usando isso aqui, que isso aqui é uma propriedade do valor médio. Desculpe. Então, a outra propriedade do valor médio é que se a função está multiplicada por uma constante, o valor médio desse produto é a constante multiplicada pelo valor médio. São duas propriedades importantes que o valor médio tem. Agora, além do valor médio da grandeza, um valor médio que é muito importante, que a gente já viu aparecer, foi o foco da aula passada, é o
lá quando eu fiz as moedas, né, é o desvio do valor médio. Bom, o desvio do valor médio é você pegar e falar, eu quero saber quanto que U menos U médio é. Isso é o desvio do valor médio. O desvio do valor médio, se eu fizer o valor médio desse desvio, o valor médio, veja, é fazer essa média. Pela propriedade que eu acabei de mostrar, isso aqui fica a média desse e a média desse. Só que isso aqui já é um número. Isso aqui é o valor médio. Eu fico com o valor médio menos o valor médio. Isso dá zero. Né? Então, o desvio do valor médio não interessa. Tendo um valor médio, o desvio do valor médio não interessa. O que interessa é o desvio quadrático médio. Se eu pegar esse ΔU aqui e elevar ao quadrado, se eu pego isso aqui, elevo isso ao quadrado, né? Ó, U menos ao quadrado, e aí eu tiro a média, o que acontece? Bom, primeiro, de novo, eu posso abrir isso aqui, eu vou ter 3 termos, e eu faço a média de cada um dos termos, pela propriedade que a gente acabou de falar. Então, eu vou ter esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, positivos, né? E eu vou ter um termo que é o duplo produto desse com esse, 2 vezes. O duplo produto é U vezes o médio, que é uma constante, essa constante sai fora, fica valor médio. Valor médio multiplicado por valor médio ao quadrado, 2 vezes negativo. E aí eu tinha um valor médio desse cara positivo, 2 menos 1, dá menos 1. Então, essa é a expressão. Quando eu abro isso aqui, eu tenho este resultado. Então, calcular o valor médio, calcular o desvio quadrático médio, quer dizer, o valor médio do quadrado do desvio, tá? É fazer essa conta. Agora, você nota o seguinte, isso aqui é uma soma de quadrados, né? Isso aqui é um número ao quadrado, eu vou fazer a média disso. Isso tem que ser maior que zero. Então, isso significa que, aqui, esse igual aqui não precisa, né? Eu vou apagar. Então, note, por que isso é maior que zero? Então, se isso aqui é maior que zero, esse cara é sempre maior que esse. Então, o U ao quadrado é sempre maior do que o valor médio de U ao quadrado. Isso é uma coisa que é bom a gente lembrar. E a razão é porque isso aqui é uma grandeza positiva. Uma outra coisa interessante é o seguinte. A gente fez o ΔU elevado à primeira potência deu zero. O ΔU elevado à segunda potência é U menos U elevado ao quadrado. Agora, você pode fazer isso aqui para qualquer potência. Então, isso aqui chama-se o momento da distribuição. Tá? E aí eu posso usar a definição, porque, veja, tudo que a gente vai fazer, a gente pode fazer porque a gente sabe isso aqui. Toda a informação está no PDU, sobre a distribuição da variável aleatória. Então, a gente pode dizer o seguinte, por exemplo, a grandeza que a gente acabou de escrever lá, o ΔU ao quadrado, ele é pegar esse número, o I menos o médio, elevar ao quadrado, multiplique, para cada I você multiplica pela probabilidade e soma sobre todos os estados. Então, isso aqui é a definição, isso aqui é a definição do valor médio do ΔU ao quadrado. Né? Se eu quisesse fazer só o U, eu faria P, foi o que a gente escreveu, né? P vezes U, soma sobre todos os valores, dá o U médio. Então, as médias são sempre assim. Você pega a grandeza que você quer calcular, então eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer o ΔU elevado a N, ele é o P, a probabilidade multiplicada por esta grandeza que está aqui. Então, em vez de 2 aqui, eu posso ter 3, 4, 5, eu posso ter todos os momentos. Esses momentos dão informação sobre a nossa distribuição.
Tá? Bom, dado esse aparato aí que nós criamos, vamos fazer a aplicação no Random Walk, que é o que a gente está estudando. Então, vamos calcular o valor médio de N1. E o valor médio de N1 é o que eu falei, é a probabilidade que a gente obteve na aula passada. Então, só a probabilidade não leva a gente a muito... Quer dizer, só ficar olhando a probabilidade não resolve. O que a gente quer é usar a probabilidade para calcular valores médios. Então, eu quero multiplicar o N1 pela probabilidade dele, somando sobre todos os valores possíveis do N1. É isso que a gente acabou de definir, né? Então, isso é essa expressão aqui. Quando eu não tinha esse N1 aqui, essa soma aqui dava 1. P mais Q elevado a N. Que é 1, porque P mais Q é N. Só que agora tem esse N1 aqui, que é um complicador. Aí eu olho para essa expressão e vejo o seguinte. Se eu pegar esses dois caras aqui, vamos focar nesses dois caras. Eu posso dizer que N1, P1, eu posso dizer que N1, P1 eu derivo com relação a P, o N1. Isso aqui dá P elevado a N menos 1 e cai um N. O que eu quero é P elevado a N1, então eu multiplico por P. Então, P, derivada de P elevado a N1 dP, é N1. Então, eu vou substituir esses dois caras aqui dentro, por P, derivada de Pn1 dP. Eu escrevo isso aqui, né? Então, o que está aqui e o que está aqui é a mesma coisa, por causa desta relação. Acontece que eu posso pegar essa derivada e esse P, bom, eu estou somando em N1. O que não soma em N1, eu posso tirar. Então, o dP, o dP e o P eu posso trazer para fora. E eu escrevo isso. Bom, o que eu consegui? Eu consegui que o que sobrou aqui, ó, o que sobrou aqui, tinha que ter uma chavona aqui, né? Tudo isso aqui não é nada mais, nada menos do que P mais Q elevado a N, porque a gente mostrou que esse resultado aqui é P mais Q elevado a N. Então, isso é P mais Q elevado a N, e aí eu pego agora e derivo essa expressão. Se eu derivar essa expressão, o que acontece é que cai um N, e eu fico com essa expressão aqui elevada a N menos 1. Então, veja, a primeira derivada dessa expressão aqui, P mais Q elevado a N, é Pn, P mais Q elevado a N menos 1. Aí, neste momento, depois de eu fazer a derivada, eu me lembro que isso aqui é 1, e aí, se isso aqui é 1, o meu resultado é que N1, valor médio, é NP. Aí, eu não preciso fazer N2, e eu posso escrever direto que N2 tem que ser NQ. Só fazer o mesmo exercício. E aí, você veja, N1 e N2 são auxiliares. O que a gente quer é N. Mas N, a posição média, ela é M é N1 menos N2. Então, se eu faço a média de N1 menos N2, usando a propriedade da média de uma soma ser a soma das médias, isso aqui é o valor médio de N1, o valor médio de N2, que a gente acabou de obter. Então, o M, a posição em média, aonde está o Walker? Em média, o Walker está na posição N, P menos Q. E aí você nota que a simetria, se você faz P igual a Q, né, a rua que não está inclinada, ele tem a mesma probabilidade para ir para um lado ou para o outro, ou a moeda honesta, é o mesmo problema, isso aqui dá 0. Em média, o Walker está no poste. Certo? Agora, a próxima pergunta é o quanto ele se afasta do poste. Isso é o quanto ele se afasta do poste. Então, agora, a gente quer primeiro calcular, sempre calculo o delta N1 primeiro, né? A gente quer calcular qual que é a dispersão do número de passos para a direita.
Então, é o ΔN1 ao quadrado. ΔN1 ao quadrado é o N1 menos N1 ao quadrado, que eu já mostrei que dá isso. Né? Agora, N1 médio, a gente acabou de fazer. Então, N1 médio ao quadrado, eu sei este número aqui. Então, a única coisa que eu preciso é calcular este cara aqui. Se eu calcular esse cara, eu venho aqui e faço a diferença. Então, o que nós precisamos é calcular o N1 ao quadrado médio. Então, de novo, aplicar a definição de valor médio. E esse cálculo é similar ao que a gente acabou de fazer. E aí, o que vai aparecer agora é que dentro da minha soma lá, vai aparecer, eu estou fazendo o valor médio de n ao quadrado, em vez de fazer o valor médio de n, que a gente acabou de fazer. Então, o termo que eu tenho que olhar é n ao quadrado p elevado a n1. Aí eu pego e faço, isso aqui eu faço n1 vezes n1 p a n1. n1. Então, eu deixei um n1 fora. Aí, n1p a n1 é o que está escrito aqui, ó. N1p a N1, eu mostrei agora há pouco que N1p a N1 é P derivada de Pn1 dp. Aí eu jogo esse N1 aqui para dentro e o que fica aqui é N1p a N1. N1p a N1 é essa derivada aqui, ó. Tá? Isto. Essa derivada, que é essa que está aqui. Então, N1p a N1 é essa derivada. Então, o que está acontecendo é que aqui dentro eu tenho P dpdt. E fora eu tenho P dpdt. Então, eu tenho duas vezes a aplicação do operador P dpdt. Eu tenho P dpdt aplicado duas vezes em P a N1. Ou seja, eu vou ter uma segunda derivada, né, dessa expressão aí. Então, veja, isso aqui é a nossa expressão para N1. Aí eu tiro isso para fora, o que sobra, da mesma maneira que no exemplo anterior, é N. Isso aqui sai para fora, e aí o que eu tenho é que o que sobrou é P mais Q elevado a N. E eu tenho que fazer essa derivada duas vezes. A primeira derivada eu já fiz. A primeira derivada disso aqui é N P N1 é PN PN1. A primeira derivada é P vezes N vezes isso aqui, que eu fiz lá atrás. Aí agora, eu tenho que pegar essa derivada e derivar de novo, uma segunda vez. Aí quando eu vou derivar de novo essa expressão, eu tenho que, por exemplo, derivar o P e dar esse termo aqui. Mas eu tenho um P fora. E aí, eu deixo o P e derivo agora esta expressão aqui. Quando eu derivo essa expressão, fica n menos 1, P mais Q a n menos 2. Então, quando eu faço a segunda derivada, eu tenho isso aqui. Fácil ver isso aqui. Certo? E aí, de novo, P mais Q e P mais Q, a qualquer potência, é 1. Então, o que sobrou é P fatorando tudo. N e Pn multiplicado por N menos 1. Aí você pega e abre essa continha aqui e você fica com Pn, P quadrado, N quadrado e menos Pn aqui. Tá? Aí você fatora as coisas e você chega à conclusão que dá isso aqui. O que vai acontecer é que a hora que você vai fazer essa conta, vai aparecer, a hora que você fatora as coisas, um P menos 1. E o P menos 1 você escreve como Q. E aí você mostra que o N1 ao quadrado é Pn ao quadrado, que é o produto desse cara por isso aqui, né? E o que sobra, você escreve com NPQ. Então, achamos o valor médio
do N1 ao quadrado. O desvio quadrático médio, que nós vamos escrever aqui embaixo, ele vem de olhar isso aqui, que é isso. Agora, o que eu quero é este cara menos N1 valor médio ao quadrado. Agora, se você notar, esse cara aqui é exatamente o N1 ao quadrado. Então, se eu passar esse cara para cá, eu fico com isso menos isso. Ó, isso substitui esse cara aqui, né? Passo ele para o lado de cá. Isso aqui é o delta N ao quadrado, que é igual a isso. Então, o delta N1, que é isso menos isso, é N pequeno. Então, nós achamos Então, o que eu escrevi aqui, olha, o desvio quadrático médio é esse resultado aqui. E aí, vocês lembram que o que a gente quer é olhar isso aí linear. Então, depois de fazer tudo isso, eu tomo a raiz quadrada. Então, isso aqui é o root mean square. E aí, se eu dividir isso aqui pelo valor médio de N1, eu tenho raiz de P sobre Q, 1 sobre N. Tá? Então, isso significa o seguinte, que a largura, eu já falei para vocês que isso aqui está associado à largura, né? A largura, quando eu comparo com o valor médio, ela vai diminuindo à medida que o N cresce. Isso aqui vai ficando menor. Então, essa relação aqui faz com que, à medida que eu aumento o N, essa coisa fique estreita. É isso que faz com que a termodinâmica funcione e a mecânica estatística nossa vá funcionar também. Tá? Porque nós estamos falando de uma distribuição em torno do valor médio, que tem uma largura aqui. O comportamento dessa largura ele vai diminuindo com o aumento do número. Então, em resumo, N1 é NP, N2 é NQ, M, que é o valor médio, ele é M, N menos P menos Q. O delta N1 ao quadrado é NPQ. Certo? E a gente mostrou que o delta N1, quando eu tiro a raiz quadrada, ele vai proporcional a N. Da mesma maneira que apareceu na primeira vez no problema das moedas. Certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Problemas que se comportam como raiz de N, eles estão na mesma classe de universalidade. Então, se você aprendeu aqui, você pode usar esse resultado para várias coisas. Agora, eu quero discutir a dispersão de M, né? Porque o que a gente quer mesmo é a dispersão de M, né? Então, lembrando, M é N1 menos N2. Então, a gente tem que isso aí eu mostrei, isso é 2N1 menos N. Então, se eu quiser escrever o delta M, eu substituo isto aqui e substituo o M médio por 2N1 médio menos N. O N cancela. Então, M menos N, a hora que eu substituo isso aqui, dá 2N1 menos 2, valor médio de N1. Fatório 2, isso é N1 menos N1 médio. Isso aqui é o delta N. Né? Eu estou escrevendo delta M. Isso aqui é o delta N. Então, o que a gente obteve é que o delta N é igual a 2 vezes o delta N1. Como eu falei, o delta N não ajuda a gente muito. Mas, se eu elevar isso ao quadrado, se eu elevar esse cara ao quadrado e elevar esse cara ao quadrado, o delta M ao quadrado é 4 vezes o delta N1 ao quadrado. O delta N1 a gente acabou de calcular. Certo? Então, é isso que é a vantagem de usar os N1s como auxiliares. Quando você sabe o N1,
você acha o n de uma maneira fácil. Então, se eu tomar o valor médio agora, né, o valor médio que eu quero da dispersão, o ΔM ao quadrado, tá? A gente já calculou, porque a gente sabe o que é o valor médio desse cara aqui. O valor médio desse cara, a gente acabou de calcular na imagem anterior, ele é n pequeno. Então, o desvio quadrático do passeio aleatório, ele é 4 vezes o desvio quadrático do número de passos para a direita. Tá certo? Então, vejam o seguinte. Se eu fizer um caso em que P é igual a Q e é igual a meio, eu vou ter aqui, ó, meio e meio, 1/4. Né? Então, o 4 vai cancelar 1/4 e eu vou ter que o ΔM para P igual a Q vai proporcional a N. Tá? Então, vejam, esse é um resultado importante, é esse cara que a gente quer. Então, vejam, quando P igual a Q, o ΔM, a dispersão, ela é N, porque aqui eu tenho 1/4, né? Meio, meio, N. Então, vamos olhar um caso quando N é 100. Eu ainda estou nos números pequenos, né? N é 100. Então, eu vou considerar que P igual a Q igual a meio. Então, se a gente calcular o N1 é N vezes P, 50. O M, como P igual a Q, dá 0. Agora, a dispersão, a gente acabou de ver que o ΔM, valor ao quadrado, valor médio, é N. Né? Eu acabei de mostrar na imagem anterior. Esse cara aqui dentro, ó, ele é N. N é 100. Raiz de 100 é 10. Né? Então, veja, isso aqui é raiz de N nesse problema. Porque P mais Q igual a meio. Raiz de N. Então, N igual a 100, 10. Então, essa distribuição que eu mostrei lá no início da aula, para explicar para vocês que aquele sigma que a gente tinha obtido tinha a ver com a largura da distribuição. Agora, ao final da aula, eu espero que vocês sintam isso fique bem claro, que na situação P mais Q igual a meio, 100 passos, que já é um número razoável, né? A gente tem esse número, em média, o cara dá 50 passos para a direita, em média 50 passos para a esquerda, razoável, né? E, só que, em geral, ele está parado no poste. Mas o quanto ele flutua em torno do poste? Ele flutua 10 passos para um lado ou para o outro. Tá? De todos os 100 que ele está dando. Então, não é uma dispersão muito grande. Tá? Então, isso aqui é a distribuição dos passos se você faz vários experimentos. Se você faz vários experimentos, você aprende como é que, estatisticamente, o sistema está se comportando. Tá certo? Daqui a um pouco nós vamos traduzir isso aí para o caso do gás. Só que no caso do gás, a gente não vai fazer N igual a 100, a gente vai fazer N indo para infinito. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E, então, com isso aqui nós evoluímos para a nossa aula, aprendemos os conceitos fundamentais. O que a gente precisa fazer agora, é que eu não vou fazer hoje, porque senão a gente passa muito do horário. Agora a gente precisa fazer o limite do contínuo. E o limite do contínuo, porque, veja, a hora que eu fizer o N grande, eu vou poder considerar o passo muito pequenininho, o tempo muito pequenininho, e eu posso levar essas coisas para o contínuo, e a gente vai ver que a gente vai ter uma série de resultados interessantes quando a gente vai para o contínuo. Tá? Então, por isso, devido a isso, a gente vai continuar essa questão na próxima aula. Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.